Bem-vinda, advogada, bem-vindo, advogado, você que atua no Poder Judiciário, seja na vara, na comarca, no Tribunal Superior, não importa. Ou você que somente, assim como eu, se interessa por esse que é o poder mais fascinante da nossa República, o Poder Judiciário. Sejam bem-vindos, eu sou o Daniel Guerra, sou jornalista, host do podcast do Projeto Ampla Defesa. É um prazer tê-los aqui. Antes da gente começar, peço que para dar uma força, entrem nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Spotify, em todas elas estamos sobre o @Projeto Ampla Defesa. É só entrar, compartilha, curta, solta esse conteúdo aí pra gente, pro algoritmo mostrar a gente para mais e mais pessoas e a gente seguir entregando conteúdo de qualidade, bom, que faça sentido para as pessoas. E falando sobre isso, entregar, ser mostrado, algoritmo, tudo isso está dentro do direito digital. Tudo isso está dentro de uma grande bolha que é infinita. E eu vou conversar com uma especialista, mas calma aí que antes de apresentar ela, esse assunto interessa para você que é pai, você que é mãe, você que é avô, avó, ou somente se interessa mesmo, que tem sobrinho, afilhado. A gente sabe que as crianças hoje já nascem conectadas, estão na internet o tempo inteiro, ou às vezes são expostas por algum motivo. Então o tema que eu trago hoje, que a gente traz hoje para o podcast Ampla Defesa, direito digital aplicado, a crianças e adolescentes, na seara das crianças e dos adolescentes. Eu convido então a doutora Fara Diniz. Ela é potiguar, nasceu no Rio Grande do Norte, hoje mora em Salvador, mas atende no Brasil todo, até porque ela é digital. Então, seja muito bem-vinda, doutora Fara, prazer tê-la conosco. Prazer é todo meu, prazer estar aqui, é uma honra e espero que a gente consiga contribuir para as pessoas entenderem melhor como proteger crianças e adolescentes na internet. Perfeito, que é extremamente necessário. A internet não pode ser uma terra sem lei, não é isso? E aí eu aproveito, doutora, te perguntando como que é um nicho, é bem nichado mesmo, né? Não é só direito digital, mas é direito digital para crianças e adolescentes. Como que isso surgiu na vida da Fara? Não da doutora Fara, porque eu acho que, como que isso surgiu na sua vida? No momento eu estava em Portugal, eu e meu marido fomos para a Europa para nos qualificarmos e eu já trabalhava como influenciadora, na época há 8 anos, hoje há 10 anos, e estava migrando para o direito digital como um nicho. Então, estava tentando entender, unir forças naquele universo, unir expertises, mas eu engravidei. Então, com 3 meses que estava na Europa, descobri a gravidez e comecei a entender como é que eu faria para proteger a minha filha. Porque eu já sabia os aspectos positivos da internet, mas existia um mundo, um universo à parte que eu não fazia a menor ideia. E foi daí que eu comecei a fazer vários cursos e especializações na área de direito digital, inteligência artificial, machine learning, tudo que envolve o universo digital com a perspectiva da proteção de crianças e adolescentes. E completando, fui para uma pós-graduação em Direito da Criança na Universidade de Coimbra. Então, para completar todo o contexto, eu fui entender o direito da criança, fui entender o direito digital, fui entender a compreensão pelo aspecto publicitário, para saber o que estava acontecendo ali. E o que me chamou muito a atenção é que essas informações estavam ali dispostas a nível acadêmico, mas elas não estavam dispostas para quem verdadeiramente interessa, que são os pais, cuidadores, responsáveis, profissionais da infância. Então eu me senti no dever de compartilhar esse conhecimento para ajudar as famílias a protegerem os seus filhos na internet. Perfeito. Doutora Fara, você falava aí, e um aspecto muito importante da sua fala, antes de entrar no tema propriamente dito, é que 98%, 99% de quem vem aqui e que atua no digital são pessoas que o fluxo foi advogado, que vira alguém com a carreira digital, a migração para esse ambiente. E eu acho que, assim, me vem uma advogada que antes de ser advogada foi influencer, alguém do meio. Como que foi isso? Como que você aplica o direito dentro do digital e como que o digital influencia no direito para você? Comunicação é algo que eu entendo como algo facilitado na minha vida, então é algo que já me traz uma tranquilidade de fazer mesmo. Eu gosto de ver pessoas, conversar com pessoas e comunicar, de algum modo. Isso é algo que o jornalismo traz muito bem, eu bebi dessa fonte aí de uma maneira indireta. Mas levando para o direito em si, construir uma carreira que, antes disso, sabe quem é o meu cliente, que são influenciadores, celebridades, infoprodutores, pessoas do mercado digital. Entender quem é o meu cliente pelos bastidores me faz ter uma visão muito mais estratégica
mas com segurança jurídica. Então, a gente atua hoje com gestão de crise, com remoção de conteúdo, com outros aspectos que envolvem a proteção toda de um influenciador, de uma reputação de marca, de um infoprodutor, mas com a perspectiva da cabeça de quem é criador. Por quê? Porque caso contrário, isso pode ser um limitador. E se for um limitador, ele não vai se sentir confortável para criar, para expor, né, para comunicar aquilo. Então, para mim é algo que é muito natural, porque a minha mente transita nos dois ambientes tranquilamente, né? Eu tenho um pela prática, experiência, o outro também pela prática, mas mais pelo conhecimento acadêmico. Acaba que essa união foi bem importante, bem interessante para entregar mais para o meu cliente. Perfeito. Doutora, como especialista na área e como mãe também, por que não dizer que foi a sua fagulha inicial, né? Quais são os principais riscos, né, e perigos aos quais crianças e adolescentes estão expostos hoje na internet? É possível qualificar isso? Sim. Nós temos hoje internacionalmente a tabela CORE, que é uma tabela que classifica os riscos que crianças e adolescentes vivenciam na internet. Então, são riscos de contato, de conduta, de contrato e transversais. Eles envolvem conteúdos violentos, conteúdos sangrentos, conteúdos de instigação a, né, situações perigosas, desafios perigosos, conteúdos todos os assuntos são bem pesados, né, nesse aspecto. Aliciadores, classificação inadequada. Então, a gente vai desde um contexto que é só interno, ele de maneira passiva está visualizando algo, até um que vem externo. São pessoas que estão entrando em contato e chegam a uma dinâmica muito mais complexa na vida dessa criança, desse adolescente, que envolve toda a família. Como pai, agora aqui falando como pai, não como jornalista que aqui conduz esse programa, eu busco, minha filha tem 6 anos, é de uma geração digital. Sim. Não posso simplesmente tirar isso dela. É óbvio que a gente tem que dosar tempo de tela, né? O valor que ela dá para isso. Mas é de uma geração digital, não tem como simplesmente eu tirar isso da minha filha, porque ela vai ser um peixe fora d'água. Então o cuidado que eu e minha esposa tomamos muitas vezes é de perceber o que está nesse ambiente, enfim. E o que eu tenho percebido? Agora o perigo não está mais só no vídeo, o perigo não está mais só no áudio. Perigo hoje, e por favor, doutora, me corrija se eu estiver errado ou exagerado, né? Ou dourando a pílula demais, mas o perigo hoje me parece estar dentro dos próprios joguinhos, do Roblox, do Minecraft, porque tem as salas online e me parece que ali pessoas muito mal intencionadas, né? Valendo-se de ser um ambiente infantil. Perfeito. Um dos principais meios de atração aos olhos de predadores online vai ser estar onde crianças estão. Mas onde eles podem ter um maior acesso, de fato, de maneira ampla, é em jogos online. Principalmente, sobretudo, jogos online com chat de voz, de mensagem. E sim, um ambiente extremamente organizado para favorecer esse contato total e complexo. Eles tratam como empresa, tá, gente? Então, assim, não é aquela coisa, vamos pensar aqui pelo aspecto moral. Não, eles tratam economicamente, porque é o crime organizado, né, imagens de crianças e adolescentes são muito valiosas. Fotos, vídeos, comunicação de quais são os seus dados bancários, onde você mora, onde ele estuda, a foto que ele pode fazer. Então, tudo isso, na grande maioria das vezes, inicia através de um chat online. Então, aquele joguinho bem íntimo, bem infantil, que você imagina que não vai ter nenhum problema. Tô aqui jogando com meu amiguinho. Mas quem é o seu amiguinho? Onde foi que você o conheceu? Onde foi que foi adicionado? E, claro, a gente precisa compreender também os aspectos de maturidade ou imaturidade desta criança ou deste adolescente. Porque a partir do momento em que a gente vai fornecer algo para ela, precisa entender que você está dando acesso ao mundo inteiro. Então, imagina a quantidade de riscos que existem, a quão mais exposta essa criança ou esse adolescente está. Então, faz de conta que você está colocando a sua criança, de fato, numa corda bamba durante um longo espaço. É mais fácil ela cair se ela estiver num espaço curto ou se ela estiver num espaço longo. Então, quanto mais tempo, aqui já para ficar compreensível também, quanto mais tempo e acesso ela tem, mais difícil fica de você, de fato, dosar e protegê-la. Mas a gente tem mecanismos de controle. Por exemplo, eu vou citar aqui existe o YouTube, mas existe o YouTube Kids. Perfeito.
não sei como você vê isso, minha filha usa o YouTube Kids, às vezes ali do nosso lado, mamãe, tá na fase mais, quero usar o YouTube para ver uma dança, um negócio, é tudo vistoriado, é do nosso lado, mas existem mecanismos de controle de conteúdo pelos pais, não existem? Existem sim. São chamados controles parentais, eles existem em jogos online, existem em redes sociais, existem em aplicativos, existem dentro do controle do próprio celular e familiar, ultrapassando inclusive os dispositivos, porque podem ser realizados no próprio roteador. Então a gente adiciona no sinal canais, da internet gerado? Exatamente. Sim. O sinal de internet pode haver bloqueios específicos para o dispositivo e para toda a casa. Então, a gente está falando de mecanismos ferramentais de segurança que, de fato, podem levar a uma maior proteção de toda a família. E são eficientes, na sua visão, doutora? São eficientes. Dá para os pais confiarem? Dá para confiar, são eficientes, mas nunca podem ser substituir o diálogo, nem os outros aspectos que é visualizar sempre. É como, imagina a proteção de uma casa. Você adiciona câmera de segurança, você adiciona uma cerca elétrica, você adiciona uma portaria, você adiciona um segurança na portaria, controle facial. Então, cada uma dessas situações são barreiras a mais de proteção. Não significa que alguém não possa se passar por outro, fingir que é um entregador, entrar na porta da sua casa e por aí vai. Então, compreender os mecanismos de segurança como esses fatores de proteção a mais. Agora imagina que a grande maioria não utiliza nenhum deles. Como crianças e adolescentes estão? Literalmente no meio da corda bamba, no meio da avenida. Absolutamente expostas, absolutamente. Né? Doutora, já se encaminhando para o fim aqui, porque o assunto é muito delicado, mas é importantíssimo, né? Acho que até a utilidade pública a gente falar disso. Mas queria muito saber, assim, é um campo de trabalho fértil para o advogado, assim? É um campo bom? Agora falando sobre aspectos econômicos. Isso, exatamente. Existem muitas searas acontecendo especificamente na proteção de crianças e adolescentes e na violação de direitos. Então, eles acontecem desde o uso indevido de imagem, acontecendo ali com o que a gente chama no direito de dano em re ipsa. O que é que significa isso? Violou o direito, você não precisa nem comprovar que o direito foi violado. Foi violado unicamente por ter tido aquela atitude, aquela ação. Então, muitas das vezes acontece, a título de exemplo, um patrocinado de uma escola junto com um fornecedor de estúdio de fotografia e utilizou a imagem daquela criança para captar clientes. A escola está utilizando a imagem daquela criança, daquele adolescente para ganhar dinheiro. Isso não pode acontecer se houver unicamente aquele termo de adesão ao uso de imagem da criança. Porque daí a gente está falando do ambiente publicitário em que agências captam e tem modelos que ganham dinheiro especificamente para isso. A gente não tem o tempo hábil em que isso estará em campanha, a gente não tem o direito e a noção, a consciência de que aquilo está sendo utilizado para ganhar dinheiro e aquela criança, aquela família não está nem sendo remunerada. Então, nesse ponto já é um nicho que a gente atua bem, como é que eu posso dizer, já firmado, porque a gente já tem essa jurisprudência e passando disso são casos extremamente desafiadores. Vão desde aliciadores até, infelizmente, a ausência da própria vida e que a gente investiga se de fato aquilo foi decisão própria ou foi instigamento e indução dentro de ambientes de jogos, etc. Perfeito. Doutora, assim, até porque é um tema que me diz respeito enquanto pai, seria um programa para muito tempo, né, de conversa, mas a gente encerra por aqui com o convite, de verdade, em aberto, para a gente estender esse papo em outra plataforma ou fisicamente mesmo. Estamos longe, né? Um em Salvador, outro em Brasília, Estamos a um voo de distância. Exatamente, é um voo de distância ou a um clique. A gente pode fazer uma live. Fica aqui o convite mesmo, de verdade, para a gente entrar nesse tema. Eu acho muito bacana o tema com o qual você escolheu, né, para lidar, o tema que você escolheu para lidar. É muito bacana e fica aqui meu agradecimento. Deixa essa câmera para você dar seu recado final, o que você quiser, seja uma dica para os pais, o que você quiser. Fica à vontade.
Eu gostaria de agradecer, primeiramente, aqui pelo espaço, pela oportunidade em falar para mais pessoas. Queria dizer que é uma missão, então, de fato, eu faço para proteger a minha filha, mas eu faço para que mais pessoas possam ter essa tranquilidade de proteger sua família, sua casa, seus filhos. E gostaria de convidar a conhecer a GPS Conexão Segura, que foi uma empresa criada para levar educação digital para pais, profissionais e cuidadores de crianças e adolescentes. Lá tem o passo a passo, com um perito, com uma psicóloga na área de tecnologia. Perfeito. E outra advogada, onde nós criamos todo um contexto de proteção muito bem orientado e organizado e ferramental prático. Então lá você vai descobrir como proteger o seu filho na internet. Perfeito. Doutora Fara, muito obrigado, né, mais uma vez. E assim eu encerro mais um episódio do Projeto Ampla Defesa. Estamos no Instagram, estamos no Spotify, também no YouTube, @Projeto Ampla Defesa. Sigam a gente, cuidado com o que o seu filho consome na internet, fique sempre de olho. Nada substitui esse controle dos pais, né, doutor? Nenhum software, nenhuma inteligência artificial. É bom sempre estar de olho. Tchau, tchau, obrigado, até a próxima.